Oi, oi, tudo bom? Então, recentemente o canal do Cão Opina acabou sendo banido do YouTube. Eu digo assim porque não foi exatamente banido. Se você pesquisar o canal dele aqui, você ainda vai encontrar e conseguir acessar normalmente. Porém, o canal dele foi meio que proibido de monetizar ou de render qualquer dinheiro pra ele. Por ele viver da renda do site, ou seja, não precisar trabalhar na vida real porque recebe dinheiro unicamente daqui, dá pra dizer que não é muito viável pra ele continuar produzindo vídeo com a mesma frequência que ele produzia antes. Ainda mais porque ele paga thumb maker e editor, então eventualmente ele iria ficar no prejuízo se fosse o caso, mas o mais bizarro mesmo é o motivo pelo qual o canal dele foi bloqueado, que pelo menos o que diz pra ele lá, né, é porque o canal dele violou a política de produzir conteúdos reutilizados, alegando que tudo existente no canal dele, todos os vídeos ou a maioria deles, são reutilizados, sem originalidade e sem acrescentar nada neles. E eu nem preciso dizer que isso não se enquadra com o que o canal do Cão Opina realmente é. Eu não sou uma pessoa que assiste muitos vídeos dele com frequência, mas só de clicar em um ou outro dá pra ver que o cara se esforça pra tentar falar sobre o assunto e tentar acrescentar algo no vídeo. Não é simplesmente ele colocando o vídeo original de onde ele procurou o assunto e reutilizando ele por inteiro, mas sim comentando algo por cima de uma informação que ele pegou de outro lugar, e não tem problema nenhum usar um trecho de um vídeo pra criticar uma pessoa ou opinar. Isso é o que tá no próprio uso justo do YouTube. E mesmo assim, não faz sentido um canal inteiro cair por conta disso. Tipo, eu entenderia se tivesse um vídeo ou outro em que o fair use identificasse isso como um problema. Sim, eu entendo que seria frustrante mesmo assim, levar strike ainda é uma desgraça, mas acho que é de senso comum que é melhor isso do que perder a monetização pra sempre. Só que eu queria expandir um pouco mais esse assunto e pensando que se isso aconteceu com o Cão Opina, que hoje em dia é um dos maiores canais de opinião daqui, o que impede que o YouTube retire a monetização de qualquer outro canal que faça um conteúdo semelhante ao dele? Porque assim, eu sei que isso rolou por causa de um robô que não tem a mínima ideia do que tá fazendo e que a monetização do Cão Opina pode até voltar depois de um tempo se isso for reconhecido como sendo um erro, mas na minha visão isso rolou por conta do aumento da idade mínima que teve no YouTube, que pra quem não tá ligado, nesses últimos dias o YouTube virou não adequado pra menores de 16 anos, antes a faixa de idade era 14 e mesmo que não pareça, isso faz uma diferença significativa no jeito que o YouTube analisa certos conteúdos. Eu não sei se isso só mudou no Brasil por conta da lei Felca, eu acredito que sim, assim como aconteceu com o LoL, eu não duvido que tenha acontecido algo parecido nesse caso, e isso condiz ainda mais com a teoria de que dificulta pra tentar ajustar essas análises, de pensar qual conteúdo é aceitável e qual não é pra tal idade em tal país, mas eu acho que não existe nenhuma política que diga isso necessariamente dentro do YouTube, ainda mais pro Brasil, que é muito específico, então provavelmente eles acabaram usando essa de que houve reutilização de algum conteúdo, e aí é com isso em mente que eu tive a ideia desse vídeo e desse título específico, até porque mesmo que o Cauã Opina não seja o exemplo perfeito de canal de opinião, o canal dele produz conteúdos que seguem uma linha extremamente precisa do conceito de um canal de opinião. Gameplay de fundo, edição, colocar trechos curtos de vídeos e depois comentar sobre eles, enfim, tudo isso é feito no canal dele, assim como é feito no meu e de várias outras pessoas por aí. E eu tenho quase certeza que se o YouTube identificou o canal dele como sendo inadequado para a plataforma, provavelmente não é um caso isolado que vai acontecer só com ele. E sendo sincero, quando eu vi isso acontecendo com ele, eu comecei a olhar pro meu próprio canal, principalmente por fazer parte do mesmo nicho, é lógico que isso iria me preocupar também. Eu não sei dizer com certeza o que o Cauã Opina fez para ser banido de monetizar, até porque nem ele sabe. O motivo que eles deram foi que o canal dele reutiliza coisas de terceiros sem permissão e que não é um canal original. Ou seja, ele pode ter sido banido pela gameplay de fundo, que veio de outra pessoa, música, prints, até porque o YouTube nunca deixa totalmente claro o que foi considerado reutilização. Mas a gente também não precisa se prender só nisso e achar que é só isso mesmo. Até porque isso também aconteceu com outro canal, esse que produz conteúdo de Roblox, conteúdo totalmente diferente do de opinião e mesmo assim levou o mesmo tipo de banimento que ele. O que reforça de novo que não é um caso isolado e se pode acontecer com conteúdos tão diferentes assim, o que impede de acontecer com canais menores que fazem parte do mesmo tipo de conteúdo ou até de outros tipos de conteúdo também. Então seria esse o fim brutal dos canais de opinião? Olha, eu escolhi esse título lembrando daquilo que rolou em 2020, quando o Leaf is Here, o cara que basicamente criou o estilo que o Goulart, Dig e um monte de outras pessoas usavam como molde de canal de opinião, foi banido do YouTube por cyberbullying. E aí o pessoal naquela época tinha ficado desesperado, dizendo que iria ser o fim dos canais de opinião, já que criticar alguém poderia ser considerado cyberbullying. E bom, como a gente já sabe, 6 anos se passaram e os canais de opinião ainda não acabaram, já que o caso do Leaf is Here era realmente um caso isolado que tinha a ver totalmente com a personalidade dele e o modo como ele agia, criticava e opinava no canal dele. Só que também a gente precisa ter consciência de que, obviamente, os canais de opinião não são mais a mesma coisa que eles eram em 2020. Em 2022, o próprio Digo já estava falando de como essa comunidade havia mudado e como os conteúdos estavam realmente apelativos, com títulos bizarros e tudo mais, que na época, inclusive, ele mesmo teve que fazer outro vídeo para responder as pessoas, até porque o pessoal todo começou a bater na cabeça do Digo, dizendo que aquilo lá era a nova
nova era dos canais de opinião e que ele tava reclamando à toa de um problema existente só na cabeça dele e que o YouTube tinha mudado. Anos se passaram. 2023, o Digo parou de produzir conteúdo de opinião e mudou completamente pro estilo de react. E essa mudança veio por conta da dor de cabeça infernal que é ter um canal de opinião com a relevância que ele tem hoje em dia. Ainda mais depois do vídeo do David Jones, que todo mundo criticou, e da treta inteira do Haluka lá, que teve até processo envolvendo o nome dele. Então não tem como negar que é um conteúdo que não tem como fazer eternamente da forma que ele é agora. As pessoas precisam se reinventar e não se prender só naquilo que dá dinheiro, mas de forma desgastante pra elas mesmas. Detalhe que nesse sentido, o Digo é o maior canal de opinião. O cara fazia 3 vídeos por semana e conseguia manter o grau de qualidade lá em cima, com um roteiro bem estruturado, e cada vídeo que ele fazia tinha o maior carinho possível de produção. E com isso, a gente pode vir aqui 3 anos depois que ele abandonou o canal dele e ver mais uma vez que os canais de opinião não conseguem opinar sobre um assunto que não esteja em alta. Você termina o vídeo e não leva nada com você além da informação rushada que eles te dão. Tipo, você tem noção que em nenhum momento esse era pra ser o exemplo de canal de opinião? Isso pra mim é mais semelhante com o que o Treta News fazia do que qualquer outra coisa. Ele sim repassava informações como um canal de notícias deveria fazer. E na boa, eu faço parte dessa bolha há anos e eu não consigo dizer que esse conteúdo é saudável ou que não cansa sempre ter que procurar a tretinha da semana pra fazer vídeo. E, sério, já ficou claro que eu não consigo fazer isso. E eu não consigo ver as pessoas que fazem isso como canais de opinião também. Vocês vão lá, pegam a informação via Twitter, Instagram, qualquer lugar assim, veem o que o pessoal tá falando sobre o assunto e saem correndo pra montar o vídeo o mais rápido possível sobre isso. E é isso. Lógico que tem exceções de canais que realmente se dão o trabalho de procurar mais informações, porém é exceção. Não é a regra. Não tem como dizer que é a maioria que faz isso. Ainda mais se as pessoas veem que canais maiores que elas estão fazendo coisas assim, dando resultado. E sendo sincero, se você tá feliz com o conteúdo que produz e sente orgulho de que as coisas sejam feitas de forma preguiçosa pra sempre, mais rentável, tá de boa. Eu tenho meu canal, você tem o seu, cada um faz seu conteúdo da forma que quer, mas eu nunca vi um canal crescer e querer regredir no sentido de qualidade e começar a produzir sem o mesmo carinho que tinha antes pelo próprio canal. Sinto muito, mas eu não consigo ser igual a você. E talvez o problema de verdade nem seja o YouTube acabar com os canais de opinião. Até porque os próprios conseguiram se transformar em algo muito pior antes disso.